Olá, potência! Seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de hoje. Para você que ainda não me conhece, eu sou Jéssica Nogueira, Master em Micropigmentação, e nós vamos falar sobre um tema importantíssimo na micropigmentação labial, que é a questão da marcação, né? O design e visagismo. Eu percebo que muitas de vocês se preocupam muito com relação à implantação, a qual pigmento vai utilizar, sobre o equipamento, mas esquecem que a micropigmentação não é apenas colocar cor nos lábios, né? É muito mais do que isso. Com a micropigmentação, a gente consegue melhorar a estética dos lábios como um todo. Um exemplo disso é que muitas clientes às vezes querem definir o formato do lábio e buscam pelo preenchimento labial, por exemplo. O preenchimento ele vai trazer volume, mas o que define o desenho é a micropigmentação. Por isso eu vou ensinar para vocês nessa aula de hoje um pouco sobre design e visagismo, com técnicas simples de marcação, mas que vão corrigir e melhorar o aspecto dos lábios como um todo, tá? E vale a pena também destacar que no nosso atendimento, né, na nossa rotina, dificilmente vem aquele lábio perfeito, com um desenho super harmônico, bem definido. Na verdade, a maioria das clientes tem falta de definição de borda, tem alguma assimetria ali bem visível, então a micropigmentação vai sim corrigir esses casos, né? Lábios também com cicatrizes, enfim. São muitas as possibilidades, mas eu vou trazer para vocês 3 casos e mostrar como corrigir. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito você. E eu já vou pedir para você que está aqui comigo deixar agora o seu like para não esquecer, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. E também me acompanha lá nas minhas redes sociais, tá? Lá eu tenho contato diariamente com vocês e trago vários conteúdos interessantíssimos para quem quer evoluir na micropigmentação. E bora lá ver um pouquinho mais sobre esses 3 casos e quais são essas técnicas que vão melhorar a estética dos lábios. Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, existe uma simetria, digamos assim, né, muito comum, que é quando o lábio superior ultrapassa a lâmina inferior, tá? Nesse tipo de caso, a gente precisa marcar, ó, o início da minha marcação sempre pelo encontro das comissuras, onde a gente chama de rima, que é onde forma essa linha, nunca de fora do lábio, porque veja só, a lâmina inferior dela começa aqui, a lâmina superior, toda essa área aqui faz parte da lâmina superior. Então, imagine só se eu viesse seguindo esse desenho. Olha só o quanto de lâmina labial que eu ia ultrapassar para conseguir deixar esse desenho mais harmônico. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai sempre levar em consideração, nesse tipo de lábio, o encontro, né, da rima, o encontro entre a lâmina inferior e superior, e sempre levar em consideração a lâmina menor, né? De menor proporção, que nesse caso é a inferior. Então, veja só. Eu venho aqui criando, né, o desenho do meu lábio inferior, respeitando exatamente onde termina a minha lâmina. A gente tem que lembrar que onde eu enxergo poro, pelo, já não faz mais parte da minha lâmina. E onde eu tenho esse brilho que vocês conseguem visualizar na imagem, ainda faz parte da minha lâmina, tá? Aqui a gente tem uma diferença de tonalidades. Aqui é um pouco mais claro, né? Em relação ao centro, mas ainda faz parte da minha lâmina. Então, eu sigo fazendo essa correção, acompanhando o desenho natural do meu lábio. Entrar aqui, ó, com o outro lado da rima, né? Venho fechando esse desenho da parte inferior. Agora que eu já fiz toda a minha marcação inferior, o que é que eu preciso observar? Além dessa questão, né, dos encontros e dos encaixes aqui na minha comissura. O arco do cupido. Reparem que ela tem um arco do cupido muito profundo, ó. Se eu marcasse aqui o pontinho central, ia ficar aquela cava, né, muito profunda aqui nessa região. Então, o que é que eu faço para harmonizar esse desenho? Eu vou subir um pouquinho aqui, ó, o meu pontinho central desse lábio. Vamos criar aqui também uma reta para vocês se localizarem. E na região mais alta do lábio, que é em região aos filtros,
eu vou criar aqui meu pontinho, limitando exatamente onde finaliza a minha lâmina. O que é que vocês podem perceber aqui também? Que ela tem as bordas bem difusas, ó. Desse lado eu tenho um desenho mais definido e do lado de cá não, ó. Então, vocês puxam como se fosse uma reta para encontrar o pontinho aqui do outro lado e equilibrar esse nível aqui do meu arco do cupido, tá? E agora, também observem essa região, ó, a coloração, né? Que se funde aqui com a pele e você não consegue identificar muito bem onde termina e onde começa a lâmina. Então, o que é que eu aconselho para vocês nesses casos? Sempre, né, no lábio natural da cliente, estique a pele para verificar se tem brilho nessa pele e se essa pele realmente ainda faz parte da lâmina. Se você enxergar poros, penugens, né, pelos ali, já não é mais parte da lâmina labial. E aí vocês seguem sempre partindo da comissura, criando esse desenho e levando lá em direção ao arco do cupido, cuidando sempre para não ultrapassar a lâmina labial. Então, aqui você já tem um lado, ó, completamente contornado. Essa região que vocês visualizam assim, esbranquiçado, ainda faz parte da lâmina, tá? Ela tem uma ausência de pigmento, mas veja, eu tô dentro da lâmina labial. E eu posso sim usar essa margem, né? Geralmente 1 milímetrozinho ali a mais, digamos assim, que é uma região que falta pigmento, mas ainda faz parte da lâmina labial. Então, lembrem de sempre esticar para ver se está dentro. Aqui também na borda, ó, tem essa mesma característica, tá? E agora eu vou fazer o outro lado, ó. Venho ligando, sempre arredondando esse desenho para deixar o desenho bem bonito, bem harmônico. E olha só, você já tem a marcação feita. Dúvida que vocês certamente vão ficar vendo esse projeto. Já é que essa região aqui não faria parte da lâmina, muitas vezes é só um escurecimento que a gente tem no entorno dos lábios, mas nesse caso sim, tá? Faz parte da lâmina dela, porém eu preciso ignorar, tá? Para que eu consiga harmonizar esse desenho. E depois de pigmentado você não percebe, tá? Que essa regiãozinha ficou de fora. Pelo contrário, você consegue valorizar super o desenho desse lábio, seguindo essa lógica aqui na hora de fazer a marcação, tá? Então, se lembrem, se a lâmina superior for maior, equilibre sempre levando em consideração o lábio de baixo e sempre que você tiver um arco do cupido muito profundo, marque o pontinho central um pouquinho para cima para conseguir harmonizar essa região do arco do cupido. E agora vamos ver o nosso próximo caso. Gente, nesse segundo caso, o que é que vocês observam? O problema aqui está na ausência da definição no arco do cupido. Ela não tem um desenho definido, tá? Então, o que é que vocês precisam fazer nesse caso? Primeiro de tudo, encontrar o meu ponto central. E não se baseie apenas pelo nariz da cliente, tá? Nessa foto eu tenho apenas a foto do lábio, mas vocês vão se basear pelos filtros, que são aquelas duas barrinhas naturais que a gente tem, né? Que forma aquela cavinha ali do centro do arco do cupido. Então, eu venho sempre, ó, criando duas linhas em região aos filtros e uma linha em região ao centro do lábio, tá? E aqui, ó, eu marco meu ponto central. Uma questão importante aqui na hora de marcar o ponto central. Se ficar muito abaixo, a gente volta para aquela característica de deixar o lábio muito cavado. Se ficar muito para cima, eu vou deixar o lábio com formato arredondado e ainda assim eu não vou ter definição do meu arco, não é? Então, ó, tenta encontrar uma altura aqui para esse ponto central de forma que você consiga imaginar o formato daquele coraçãozinho se formando nos lábios, tá? E aí eu vou marcar aqui, ó, meu pontinho em direção às comissuras e vou marcar também alguns pontinhos aqui
para delimitar o limite da minha lâmina labial, tá? Não precisa complicar muito para fazer marcação, tá, gente? É só realmente seguir ali uma lógica, né, para que você tenha esse desenho harmônico. E aí, ó, eu vou seguir contornando o lábio exatamente no limite entre a lâmina labial e a pele. Onde tem brilho, faz parte da lâmina. Onde não tem, já é pele, já não faz mais parte, tá? Não vai ficar, gente, 100% perfeito, porque eu tô usando uma caneta aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas vocês vão conseguir entender o objetivo final aqui da nossa marcação, tá? Venho ligando os pontos e olha só onde é que eu encontro. Lá no meu pontinho da comissura. Sempre esse vai ser o ponto de encontro, gente, a comissura. Primeiro marquem as comissuras, assim vocês não vão errar, tá? Na sequência, ó, eu venho de novo a partir da comissura, contornando o lábio até chegar na minha região central, ó. Nessa parte aqui, eu sempre arredondo bastante. E eu gosto de passar assim um pouquinho para que forme tipo um xizinho, sabe? Na região do arco, que me ajuda a ver se realmente esse pontinho está centralizado. Deixa eu engrossar aqui um pouquinho. E vamos lá para o outro lado. Sempre partindo da minha comissura em direção ao centro. Quando eu chego aqui, ó, já nessa parte de cima, é onde eu começo a arredondar o meu desenho. E olha só, aquele lábio que não tinha formato, que não tinha arco do cupido, agora tem. E aí, qual vai ser o meu primeiro passo na micropigmentação? Fazer a minha linha de contorno. Lembrando que essa linha de contorno, ela deve ser fininha, delicada, tá? Olha só, um caso parecido com o anterior, só que vejam só nesse caso como o lábio ele é praticamente redondo aqui nessa região. Ó. Se eu fosse ligar os pontos, ele é assim, né? Ele não tem nenhuma definição aqui, ó, na região do arco do cupido. Então, mais uma vez, nós vamos criar essa definição, criar esse desenho. Então, lembre-se, sempre que eu tenho um arco do cupido muito profundo, eu subo um pouquinho o meu ponto central. Se ele é arredondado, se não tem um formato ali definido, eu encontro o equilíbrio para que eu consiga fazer as entradas que eu preciso para criar um desenho estético, né? E harmônico com relação ao arco, tá? Então, gente, ó, como é que eu vou encontrar o centro desse lábio? Eu vou por aqui, ó. Não sei se aí vocês conseguem visualizar, mas aqui eu tenho noção de onde são os filtros desse lábio, ó, tá? E a partir disso eu consigo encontrar o meu ponto central. Então, eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Vou deixar assim bem marcadinho para vocês conseguirem visualizar. E aqui, ó, eu vou aproveitar ao máximo até onde eu posso chegar ali no meu limite, para que eu tenha uma definição de desenho. E eu já sei que quando eu vier fazendo essa ligação, ó, alguma partezinha da lâmina, como aqui nesse caso, vai ficar para fora. Mas é a única forma de eu conseguir corrigir, porque se eu subir demais os pontos, aí eu já iria estar ultrapassando a minha lâmina labial. E isso sim nunca pode ser feito, tá? Senão você acaba manchando esse lábio, deixando um aspecto de batom borrado, sabe? E para resolver só com remoção a laser. Então vamos ter cuidado com isso. Gente, vocês vão perdoar a voz, tá? Tô um pouquinho gripada, mas vamos lá seguir esse passo a passo. Vou deixar vermelhinho aqui, ó, para facilitar de vocês visualizarem. E como sempre, nós vamos começar a ligação dos pontos pela comissura. E venho criando meu desenho, tá? Aqui tá bem nítido, né? Dá pra ver essa partezinha branca assim, ó. Aqui já são, gente, os pelinhos em volta do lábio. Então, já não faz mais parte da minha lâmina. Vocês têm que observar todos os detalhes. Por exemplo, essa cliente, ela tem melasma, manchas que não fazem parte da lâmina. Olha aqui, ó. Os pelinhos, vocês estão vendo? Deu pra ver na foto, ó. Esses risquinhos
São as penugens ali em volta do lábio. E essa região escura é mancha de melasma que está próxima ao lábio. Então, cuidado para não se confundir e tentar incorporar toda essa parte, ó, que você estaria pigmentando tudo isso aqui que é fora da minha lâmina labial. Então, fiquem muito atentas, tá? Para não cometer esse tipo de erro. É só ter atenção que vocês conseguem sim ter uma marcação aí dentro do limite, né? Permitido. Nunca, nunca mesmo ultrapassar a lâmina labial. Tem cliente que pede, inclusive, né? Para que a gente pigmente fora, para aumentar o lábio. Só que tem que ser conversado. Por quê? Se ela quer volume, ela tem que fazer um preenchimento. A micropigmentação pode dar o aspecto de volume, né? Por conta da definição do desenho. Mas não é o objetivo da micro dar volume, não, gente, tá? Volume quem dá é o preenchimento. Cada técnica com o seu objetivo. Aqui a gente define o desenho, dá cor, uniformiza os tons, tá? Marcado todo o lábio inferior. Agora vamos seguir aqui mais uma vez da comissura e subir, ó. Para construir esse desenho da parte superior do meu lábio. Entrou no pontinho central, vamos agora para o outro lado. E olha lá, gente, eu vi até que ficou um pouquinho para cá, ó. Deixa eu fazer assim para melhorar a visualização de vocês. Mas eu tenho aqui o projeto do meu lábio pronto. Sempre eu deixo, gente, ó, esse xizinho aqui justamente para fazer esse tipo de ajuste que vocês viram agora. E nós temos a marcação prontíssima, deixando mais uma vez o lábio muito mais harmônico e sem ultrapassar nenhum limite. Lembre-se, essa região, ó, que vocês percebem que tem um pouquinho só de lâmina para fora, é necessário, tá? Para fazer a correção. Então, sempre melhor que fique um pouquinho de lâmina para fora, que depois que eu faço a micro não é visível, do que ultrapassar os limites e ter aí alguma intercorrência. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido um pouco mais uma forma simples, mais eficiente de fazer a marcação e corrigir as simetrias. E eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo o link da minha formação completa Essence Lips. É lá que eu ensino para vocês tudo sobre a minha técnica de micropigmentação labial. A gente tá com uma condição super especial nesse treinamento. E além de ter acesso ao curso, vocês têm o meu total acompanhamento lá no nosso grupo de mentoradas. Então vai lá dar uma olhada e eu encontro você no nosso próximo vídeo.